Discutindo então agora mais dois casos de heranças genéticas, nós vamos falar sobre heranças que estão aí relacionadas aos cromossomos sexuais, ao par de cromossomos sexuais. Então, nos próximos dois casos, nós vamos ver a herança ligada ao cromossomo X e também heranças restritas ao cromossomo Y, ok? Então, nós vamos ver um exemplo aqui no quinto caso de uma herança ligada ao cromossomo X. Existe uma doença na espécie humana, né, relacionada aí à identificação de cores, que é o daltonismo. O daltonismo, ele é uma doença aí provocada por um gene recessivo, tá? E esse gene ele está localizado no cromossomo X. Como o cromossomo X está presente tanto em mulheres quanto em homens, então a doença pode ser expressa tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, sendo que no sexo feminino, tá? Se a mulher tiver um cromossomo dominante, um alelo dominante, um X com alelo dominante, ela pode ser normal, ela será normal, mas ela pode ser normal e ou normal portadora do alelo para o daltonismo. Então, vou explicar isso melhor. Se a mulher for homozigota para o alelo dominante, ela é normal. E ao gerar gametas, né? Ao gerar os óvulos vão conter apenas alelos normais, ok? Se a mulher for heterozigota, ela tem um alelo dominante e um alelo normal, ela é normal, mas ela é uma portadora do alelo para o daltonismo. Isso por quê? Porque ela produz dois tipos de gametas. Ela pode produzir um óvulo contendo apenas o alelo dominante, mas ela também produz óvulos que contêm o alelo recessivo. Então, existe a possibilidade dessa mulher enviar o alelo recessivo, o alelo que pode provocar o surgimento do daltonismo na descendência dela, então ela é chamada de portadora. E a mulher que apresenta o genótipo homozigoto recessivo, ela vai expressar o daltonismo, ela vai ser uma mulher daltônica. Então, no caso das mulheres, para elas apresentarem a doença, elas precisam ter um par dos alelos recessivos, elas precisam ser homozigotas, ok? Recessivas. No caso dos homens, o homem ele tem apenas um cromossomo X, né? No par de cromossomos 23, ele tem um cromossomo que é o X e um cromossomo que é Y. O alelo para o daltonismo está relacionado apenas ao cromossomo X. Então, para o homem, se ele tiver um alelo que é dominante, ele vai ser normal. E os gametas que ele gerar com o X sempre terá o alelo dominante. Agora, no caso do homem que tem o alelo recessivo, ele vai ser daltônico. Então, para o caso dos homens, basta um alelo recessivo para ele expressar a característica daltonismo, ok? E ele vai sempre produzir gametas com um X e esse gameta sempre vai carregar o alelo recessivo, ok? No nosso sexto caso, nós vamos ver um exemplo de herança que é restrita ao sexo. Algo que é restrito é algo que surge em um sexo apenas, tá? Esse restrito ao sexo está relacionado ao sexo masculino pela presença aí do cromossomo Y, que é um cromossomo exclusivo do sexo masculino, ok? Então, um exemplo aí de gene que está presente apenas no cromossomo Y é o gene CRY, que é o gene que determina a diferenciação dos testículos, ok? Nós temos dois fenótipos possíveis. O homem apresenta testículos e a mulher não apresenta testículos, né? O que determina isso? A presença aí do gene
SRY que está aqui, ó, no cromossomo Y, ok? Então, o homem, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, ou seja, ele tem o alelo do gene SRY, ele vai apresentar a diferenciação dos testículos. Já o indivíduo que tem dois cromossomos X, ele não tem o SRY, então ele não haverá a diferenciação dos testículos no organismo e ele será então determinado como mulher, ok? Então nós vimos hoje dois casos que acontecem aí no par de cromossomos sexuais. Esse tipo de herança é uma herança não autossômica, ok? É uma herança ligada aí aos cromossomos sexuais. Na nossa próxima aula, nós veremos aí outros dois casos de heranças genéticas, ok? Aproveitem aí para acessar o site do quadro.com.br, onde vocês verão aí outras aulas de genética, ok? Um abraço, bons estudos!